Enfim. A gente, na última aula, para quem não estava, e depois vai assistindo pelo YouTube, falou sobre a origem da vida, então como que surgiu a vida na Terra, como que surge a vida rotineiramente na Terra, que é basicamente falando a partir de outro ser vivo existente, né? E a gente, ao longo dos anos, foi vendo, assim, no meio acadêmico, no meio científico, que as espécies que existiam antes, ou as espécies que são parecidas entre si, não têm exatamente a mesma composição química, não têm exatamente as mesmas características. E, em certo momento, a humanidade se perguntou por que que isso acontece? Por que que, por exemplo, um lobo e um cachorro ou um gato e um leão não conseguem ter descendentes férteis, não conseguem se reproduzir. Isso esbarra no conceito do que é espécie. Espécie nada mais é do que um conjunto de indivíduos que têm características tão próximas, mas tão próximas, que eles podem ser agrupados em um só grupo. E esse grupo é capaz, quando um indivíduo fêmea e um indivíduo macho se cruzam, gerar descendentes férteis, ou seja, capazes de gerar novos indivíduos. Mas como é que acontece a formação de uma espécie e a diferenciação de uma espécie que antes era de um jeito e era do outro? E isso se torna de outra forma ao longo dos anos, né? A gente está falando aqui de transformação de espécie, formação de espécie e esse tipo de coisa, é um processo longo, um processo duradouro. Para vocês terem ideia, a espécie humana, para ser como é hoje, levou 3 milhões de anos para ficar assim, seguindo a teoria evolutiva. E o primeiro cara a formular uma teoria que realmente assim agregou tudo isso foi o Jean-Baptiste Lamarck. Ele era um naturalista francês e ele escreveu em meados do século XVIII esse livro aqui, Philosophie zoologique. E nele ele tratava sobre o que ele acreditava ser a forma de adaptação e de formação de novas espécies. Então, por exemplo, para ele queria saber, por exemplo, por que as girafas têm um pescoço tão longo e como que elas chegaram nesse ponto de ter um pescoço tão longo. Como que, por exemplo, a onça pintada tem uma pata muito larga para poder chegar na sua presa e, enfim, conseguir atacar. Ele queria chegar nessas formulações de como e por que esses indivíduos sofreram essas adaptações ao longo do tempo. Então, a primeira ideia que ele teve foi que os ancestrais dos indivíduos, eles tiveram que transformar sua forma de vida para se adaptar ao que o ambiente oferecia. Então, por exemplo, num passado distante, existiam várias girafas. E algumas dessas girafas foram capazes de alongar o seu pescoço para alcançar o alimento que estava lá no alto da árvore. E eu até coloquei aqui uma figura do lado esquerdo que elucida um pouquinho disso. Então, para ele, o que mandava era a lei do uso e do desuso. Por exemplo, se eu parasse de usar o meu braço esquerdo, tipo, não usasse ele para nada, ele iria, ao longo do tempo, atrofiar. E se eu viesse a ter um filho, o meu filho nasceria também com esse braço esquerdo atrofiado. Então, isso ele chamou de transmissão das características adquiridas. Ou seja, a geração anterior, pelo hábito de vida e pela forma com que viveu e pelas adaptações que teve ao longo da vida, poderia proporcionar à próxima geração uma mudança na característica da espécie. E essas teorias dele, elas foram, assim, de bate-pronto, elas foram meio que duvidadas, entendeu? Tipo assim, ele usou muito mais a sua percepção de vida, a sua ideia, do que efetivamente ele experimentou e conseguiu provar o que ele falava. E esse que é o grande problema do lamarquismo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado de não, por exemplo, diminuir as teorias dele e de achar que ele não contribui em nada. Não, realmente, alguns órgãos são capazes de se atrofiar pela falta do uso. Mas é mentira que, por exemplo, se eu não usar o meu membro, como eu estava falando, eu vou passar essa característica para o meu filho, entendeu? Então, basicamente, sobre o lamarquismo é isso. E aqui eu até coloquei do lado direito um lagarto. Sim, isso aqui é um lagarto, não é uma cobra, que vive no sertão nordestino, que, tipo assim, ele tem resquícios de
de membros anteriores, que são as perninhas dele ali. E isso, segundo Lamarck, seria o quê? As últimas gerações desse lagarto não usavam os seus braços, suas pernas, isso foi atrofiando até que chegou nesse ponto aqui. Mas, na verdade, a gente vai ver que a explicação que a gente aceitou hoje é diferente. E tudo isso começou, toda essa formulação de uma nova teoria de como as espécies surgiam e como acontecia a evolução, começou com Charles Darwin. O Charles Darwin era um naturalista inglês e um geólogo também. E ele começou em 1831 uma viagem a mando da Marinha Inglesa no HMS Beagle, que quer dizer que é da Marinha Inglesa, essa nomenclatura aí. E ele começou a andar pelo mundo aí a bordo desse navio para encontrar, a princípio, coisas de geologia, de geografia, enfim. Mas ele foi se interessando ao longo da sua viagem, que durou 7 anos, se não me engano, 6 ou 7 anos. Ele foi se interessando pelas formas de vida que ele via nos lugares. Então ele começou ali sua viagem na própria Inglaterra, passou ali por algumas ilhas do Atlântico Sul, passou pela costa brasileira, deu a volta ali embaixo, perto da Argentina e do Chile, e retornou à Inglaterra em algum momento. E uma das ilhas que mais intrigou o Darwin foi a ilha de Galápagos. Essas ilhas de Galápagos, elas são parte de um arquipélago que fica na costa do Equador e pertence, portanto, à América do Sul. Lá ele encontrou várias espécies e foi ali que ele teve contato primeiramente com um grupo de indivíduos que eram os pássaros, acho que pisciformes, se não me engano, que ele percebeu que eles eram muito parecidos entre si, mas eles tinham adaptações diferentes dependendo do que eles comiam, como eles viviam, se eles viviam na copa das árvores, se eles viviam no chão, se eles viviam com hábitos de voo longo, enfim, ele foi percebendo que um monte de espécie parecida poderia ter características tão diferentes, mas tão diferentes, que seria impossível que elas tivessem descendentes férteis e, portanto, elas são de espécies diferentes. Então, as primeiras observações que ele fez foram, por exemplo, ele tinha visitado a ilha de Cabo Verde também, que é na costa da África. Na ilha de Cabo Verde, as ilhas de Cabo Verde e as ilhas do arquipélago de Galápagos tinham características semelhantes, seja de clima, seja de relevo, seja até de vegetação e de espécies. E ele se indagou, por que é que lugares tão parecidos têm características de fauna e flora tão diferentes? Animais com bico diferente. Na Ilha de Galápagos eu tenho um jabuti gigante, uma das maiores espécies de répteis que existem. E por que em Cabo Verde eu não tenho? Por que, por exemplo, um criador, porque sim, ele era cristão, e a gente está tomando a ótica dele, né? Então, a gente está tomando uma ótica cristã aqui, de ver o mundo, pelo menos. Ele se indagou por que se o Criador criou todas as espécies na origem da Terra, a mesma semelhança que elas são hoje, por que é que ele colocou em lugares muito semelhantes espécies totalmente diferentes? Ou então, por que não existe jabuti gigante em todo o planeta Terra? E, e por que é que, por exemplo, nas escavações que ele fez, por que é que os fósseis que ele achou não eram exatamente iguais aos das espécies? Então foi aí que ele chegou, das espécies atuais, né? Foi aí que ele chegou na conclusão de que a natureza faz com que os indivíduos, ao longo do tempo, tenham mudanças de característica. Isso era uma coisa que o Lamarck já falava. Só que ele explicou essa mudança de característica de forma diferente, a gente vai ver daqui a pouco. Então aí a gente percebe que Darwin ele começou a trilhar o caminho dele para a sua teoria, que é o darwinismo. Ele trazia que cada ambiente, mesmo que ele fosse parecido uns aos outros, cada ambiente tem sua própria peculiaridade, cada ambiente vai trazer uma resistência diferente para os indivíduos que lá habitam. E cada indivíduo, cada espécie vai ter uma forma diferente de se adaptar a essas características que o ambiente tem.
Inclusive, dentro de uma mesma população, indivíduos podem sim ter características diferentes. Às vezes um tem uma asa um pouco mais curta, um pouco mais longa, enfim. Mas o que importa no final das contas é se adaptar às imposições que o meio coloca. E, e a partir disso, ele fala que, ao contrário do que muita gente acha que é, não são os mais fortes que sobrevivem, não são os que caçam melhor, enfim, são os que se adaptam melhor a essas condições que eu estou tanto falando aqui para vocês. Então, a partir dessa adaptação ou da não adaptação dos indivíduos às características desse meio, a gente tem a seleção natural, que é um processo em que a natureza por si só ela vai selecionar quais espécies conseguirão se transformar ao longo do tempo e se perpetuar na Terra. A gente, os humanos, e essa é uma coisa muito importante de falar, a gente é muito bem adaptado. Só que a gente chegou num poder de racionalidade que a gente extrapola um pouco qualquer tipo de coisa. Ou seja, a gente é muito, muito, muito bem adaptado à nossa realidade. Mas a gente não pode falar que, por exemplo, um peixe é menos adaptado do que a gente. Não. Para o meio que ele vive, que é o rio, ou uma represa, ou um oceano, ele é muito mais adaptado do que nós. Só que nós somos muito mais adaptados para andar sobre duas pernas, a gente é muito mais adaptado para mexer com tecnologia. Vocês conseguem assistir uma aula, eu consigo ministrar uma aula. Enfim, cada indivíduo, cada grupo de indivíduo tem sua própria peculiaridade dependendo do meio que ela está. E aí, eu vou até colocar aqui uma chargezinha para poder explicar um conceito que aqui do lado esquerdo está aqui o livro que o Darwin escreveu para o primeiro livro dele para poder divulgar para o mundo as suas ideias. E aqui eu coloquei essa chargezinha para a gente poder entender um pouco a diferença entre Darwin e Lamarck no conceito de evolução das espécies. Para Lamarck, nessa situação aqui hipotética, existiam girafas basicamente iguais, e ao longo do tempo, elas foram ganhando a capacidade de esticar o seu próprio pescoço até o momento que elas conseguiram atingir a copa das árvores. Já Darwin fala uma coisa um pouco não, bastante diferente, né? A gente teria ali numa população de girafas ancestrais, várias girafas com vários tipos diferentes de pescoço. E chegou um certo momento que as girafas que tinham o pescoço maior tinham maior capacidade de se alimentar e, por consequência, tinham maior capacidade de sobreviver naquele meio que elas estavam e, por consequência, de gerar indivíduos férteis. E o que importa mais na natureza, a gente até vê que existe, por exemplo, mosca que vive 3 horas, 4 horas, que o que é mais importante para todas as espécies, mesmo para a espécie humana, é a perpetuação da espécie por meio da geração de indivíduos, de feto, de novos indivíduos para aquela espécie. Então, qual que é a lógica principal aí do Darwin, para fechar isso? Que indivíduos mais adaptados eram capazes de gerar mais descendentes. E, por consequência, com o passar dos séculos, com o passar dos milênios, esses mesmos indivíduos que foram selecionados pelo meio foram fazendo com que a característica principal aí da girafa fosse ter um pescoço grande para poder alcançar a copa das árvores. Certo? Entendido? Alguém tem alguma dúvida? Acho que não, né? Deixa eu ver no chat. Entendi. Ok. E aí, a partir da teoria do Darwin, no meio do século, aliás, no início do século XX, que é o século passado, a gente, com os conhecimentos que a gente começou a ter, assim, mais aprofundado de genética e tudo mais, de mutações, de recombinação e tudo mais, a gente foi e conseguiu formular o que a gente acredita ser hoje em dia o Olha, mais. parece que melhorou. Gente, tem alguém aí com o microfone aberto, se puder mutar, por Espera aí, favor? pai. Acho que é a Mariana, por favor. E aí, Desliga o microfone.
Tem um microfonezinho, acho que no seu canto esquerdo. E aí? Mas essas coisas acontecem, não tem problema não. Viu? Então, o meio científico, o meio acadêmico, foi então formulando e agregando a genética ao darwinismo, que era o que que foi o que eu expliquei para vocês agora, ali atrás. E a gente foi descobrindo novas formas de surgirem novas espécies e novas adaptações por meio da recombinação genética, que é o crossing over, que vocês vão aprender com alguma das outras professoras de biologia, se não me engano é a Thais, mas basicamente é embaralhamento do material genético que acontece em todas as espécies, assim. Isso é um conceito meio longo de ser explicado, então não vou entrar muito nisso, mas fica aqui a citação. Junto com a seleção natural e com mutação. Mas é importante a gente falar que nem toda mutação é sinônimo de evolução. Tem mutação que mata o indivíduo que sofreu ela, entendeu? Então, a gente tem que sempre lembrar disso também. Que não é porque o indivíduo teve células mutadas que ele vai ser um indivíduo melhor adaptado àquele meio. Não. Mas eu trouxe aqui algumas exemplos de vantagens adaptativas decorrentes aí enfim, de uma combinação de fatores. No nosso lado esquerdo aqui, superior, eu trouxe duas mariposas, são da mesma espécie, só que a da esquerda se adaptou muito melhor a, ao processo de industrialização aí que aumentou a fuligem no ambiente, aumentou as taxas de CO2 e, por consequência, escureceu os troncos das árvores, escureceu. Então, essa mariposa do lado esquerdo é muito melhor adaptada do que a mariposa do lado direito, simplesmente porque os predadores não conseguem ver ela. Essa coruja aí também é um tipo de camuflagem, então é uma forma que a mutação, que a pressão que o ambiente fez tornou esses indivíduos melhor adaptados e, por consequência, com mais chance de sobreviver do que outros. Tá aqui a coloração de advertência também, que é, tipo assim, um predador, quando ele vê a coloração muito forte ali desse sapinho ali, enfim, de uma borboleta, ele vai saber que, pô, não posso mexer com ele, porque é venenoso, com certeza. Isso também é uma vantagem adaptativa. E o mimetismo vem de mímica, então é meio que imitar um outro indivíduo que tem característica diferente para poder me sobressair ali naquele ambiente que eu vivo. Então eu trouxe aqui a coral e a falsa coral, que uma delas é venenosa e a outra não. Só que pelo fato delas serem tão parecidas, um roedorzinho que elas vão predar, um pequeno pássaro, ele não vai saber diferenciar, ele vai simplesmente tentar correr ali e as duas vão ter, entre aspas, a mesma pressão ali de predatismo que a outra tem, entendeu? E aí a gente passa agora para como que a gente sabe É que igual, existe. tipo, Oi, pode falar. é tipo naquele momento que você pensa que, tipo, as abelhas, tipo, muito Hum. inseto assim que é tipo igual a abelha, só que não são. A gente Isso, fica isso. bem confuso com isso. Sim. Tipo, evoluíram pra uma forma que eles conseguem se defender, mesmo Isso, sendo igual a abelha. é exatamente isso. É exatamente isso. Eles evoluíram E- para uma forma que eles conseguissem se defender melhor naquele ambiente, entendeu? E aí a gente chama isso de mimetismo, é quando é muito parecido. Tem até uma espécie de Entendi. vespa, que eu acho que pode ser o que você está falando, que realmente é bem parecido com abelhas. E aí a gente passa, mas como é que a gente sabe que evolução realmente existe? Pode ser só balela aí, enfim. Mas a principal forma que a gente sabe que evolução realmente existe são os fósseis. A gente consegue, por exemplo, pegar o fóssil da Luzia, não sei se vocês lembram, que até estava lá no Museu Nacional em 2018 ou 2019, que pegou fogo e destruiu parte do crânio, né, da Luzia, que era o crânio de hominídeo mais antigo do Brasil. Então, a gente consegue, a partir da análise desses fósseis e análise genética deles, e aí que entra o neodarwinismo, a gente consegue saber se aquele indivíduo que viveu há milhões e milhões de anos atrás tem ou não relação com as espécies atuais. Eu coloquei aqui do lado esquerdo, por exemplo, o ancestral do golfinho, olha como parece. Mas a gente pode ver que, por exemplo, os,
os dedos das mãos e dos pés são ainda muito alongados, o que não acontece hoje em dia nos golfinhos. Eles são atrofiados e ficam meio que juntinhos, assim, sabe? Aqui do lado esquerdo, uma preguiça gigante também, que ela vivia inclusive no Brasil. Isso aqui é um fóssil, se não me engano, é brasileiro ou argentino. Acho que esse é argentino. E viveu aqui no Brasil, mas tem semelhança com o crânio da preguiça atual, tem semelhança com a estrutura geral, só que era muito maior, né? Aí no centro ancestral de gimnospermas, que vocês vão ver comigo, eu acho que é a partir da próxima aula, botânica. E aqui eu trouxe um pouquinho dos hominídeos aí. Mas como é que a gente consegue datar, por exemplo, quanto tempo que tem esse fóssil aí? A gente usa um isótopo radioativo do carbono. Isótopo é o que tem o mesmo número de prótons, mas eles têm número de nêutrons diferentes. Se não me engano, é isso. Se eu não estou equivocado com a química. E a gente usa normalmente um isótopo, o isótopo 14 do carbono, que ele tem 14 prótons, se não me engano. Não, 14 nêutrons, se não me engano. Mas se eu posso estar errado, eu vou mandar depois lá no grupo para vocês. E a gente quantifica quanto que tem ainda desse elemento no crânio ali daquela espécie que a gente encontrou ali no fossilizado. Porque todos nós, você, eu, enfim, todo mundo tem um pouquinho de carbono radioativo no nosso corpo, na nossa composição. Só que esse carbono tem um tempo de meia-vida conhecido, ou seja, ele decai a quantidade naquela região, naquele material, conforme vai o tempo. E a gente consegue, a partir desse decaimento, saber quanto tempo que levou para ter aquela quantidade de carbono 14 que tem ali naquele fóssil, entendeu? E aí a gente também tem como evidência evolutiva, deixa eu só tomar órgãos análogos. Órgãos análogos, na verdade, eles são importantes para a gente saber que depende, mesmo apesar de, tipo assim, que eu falei tanto para vocês que diferentes ambientes geram diferentes espécies, mas, de certa forma, diferentes ambientes são capazes de gerar características semelhantes, mesmo que mesmo que o grau de parentesco entre uma espécie e outra seja muito distinto. Então, por exemplo, arara, um morcego e uma libélula tem certa convergência ali de, tipo assim, tem ancestrais em comum. Só que não é uma coisa tão gritante quanto, por exemplo, um morcego e um esquilo, um morcego e um rato. É isso que eu estou querendo dizer. Só que, coincidentemente ou não, né, a natureza, enfim, é muito perfeita, esses indivíduos chegaram ao bater de asas, ao voar, de formas, por meios diferentes, mas o final foi basicamente o mesmo. Tá certo que, por exemplo, o morcego tem uma asa coberta de pele, que na verdade são os dedos dele que têm a falange muito alongada, e a arara tem toda uma forma ali o osso dela é totalmente diferente, enfim. A asa do inseto é feito de um material totalmente diferente, que não tem mamífero. Enfim, mas a partir disso a gente pode tirar que a tendência evolutiva pode sim ser parecida mesmo em ambientes diferentes. E a gente dá o nome disso de convergência adaptativa, que são espécies totalmente diferentes que convergem para ter uma característica semelhante em diferentes ambientes, ou em mesmos ambientes, a gente não sabe. E aqui também trouxe o. Nossa, está invertida essa imagem. Trouxe um réptil aqui no meio que tem características muitíssimo parecidas com golfinhos e com tubarões. E o golfinho é um mamífero e o tubarão é um peixe. Passando para frente, a gente traz as estruturas homólogas. Estruturas homólogas são aquelas que elas têm um grau de parentesco ali, um grau de semelhança evolutiva e embrionária muito, muito parecido. Então, por exemplo, os golfinhos, as baleias, os macacos, nós temos as falanges dos dedos, nós temos os dedos. Só que aqui, ó, a gente consegue ver que, por exemplo,
os dedos do golfinho são totalmente juntos, assim, ou tendem a ficar juntos e formam, por exemplo, ó, o segundo dedo é muito maior do que, por exemplo, o polegar, que é praticamente atrofiado e inútil ali. Inútil assim, né? Não inútil, mas... Ah, vocês entenderam. Então, a gente consegue ver que, mesmo tendo estruturas fósseis parecidas, ou de origem embrionária parecida, cada um deles se adaptou de forma diferente para o seu próprio ambiente, para a sua própria forma de vida ali. Então, por exemplo, a gente pode falar que acontece, então, uma irradiação adaptativa. Um mesmo ancestral dando origem a indivíduos e espécies totalmente diferentes e adaptados a lugares e condições totalmente distintas. E a isso a gente dá o nome de irradiação adaptativa. Eu até coloquei aqui do lado direito uma figura aí que fala de um ancestral comum para todos os mamíferos, né? Agora, para finalizar a parte de evolução, pelo menos por hoje, vamos falar de órgãos vestigiais, que são órgãos que em algum momento da nossa escala evolutiva a gente precisou usar, só que hoje em dia a gente não tem mais necessidade. Então a gente tem aqui o apêndice vermiforme, que não sei se alguém já teve apendicite, mas falam que dói muito, que é um finalzinho ali de intestino que hoje em dia não tem nenhuma utilidade para o homem. Mas, por exemplo, para o coelho, ele é muito mais desenvolvido. Por quê? O coelho se alimenta de plantas e, por consequência, ele precisa digerir a celulose, que é a função ali desse apêndice, mas que em nós não é utilizado. Mas porque nós perdemos a capacidade com a evolução de digerir celulose e, por consequência, esse apêndice atrofiou e hoje em dia serve para basicamente nada. Mas o coelho não perdeu isso. A gente tem também o cóccix, que é tipo um resquício ali da nossa cauda, só que a gente não usa mais e hoje em dia ele tem até uma certa função de estabilidade, mas efetivamente é muito pequena e a gente conseguiria viver sem, sabe? Não que se alguém pode tirar o cóccix, mas não seria necessário, tipo, do início da nossa vida ter um cóccix. E também é legal a gente falar do dente do siso, que ele era importante quando a gente tinha a mandíbula muito, muito larga e a gente se alimentava de alimentos crus, de alimentos do que a gente achava, basicamente. Os nossos ancestrais, né, na verdade. E eles necessitavam de mais dentes e dentes mais largos e mais fortes. Tanto é que se alguém aí já tirou o siso ou tem um siso, sabe que é um dente muito grande, tipo assim, para tirar dói muito. Então, mas a gente foi perdendo a necessidade de ter ele, então ele é só um órgão vestigial, a gente chama assim. E é isso por hoje e muito obrigado. Na semana que vem eu vou falar um pouquinho de especiação, forma de especiação, e eu vou começar uma matéria nova, viu? Então eu vou mandar lá no grupo depois o slide e é isso. Alguma dúvida? Tranquilo.